Meu nome é Thomas Nedson, sou atingido da colônia Santa Isabel, aqui em Betim. Moro a 153 metros do rio. E a gente, como um todo, defendendo, né, a questão de um Brumadinho com mais dignidade, com mais respeito e, claro, com mais prioridade, como foi falado pelos nossos companheiros. E em relação a isso, nós sabemos que se tivesse havido justiça em Mariana, não teria continuidade de um crime como aconteceu em Brumadinho, matando mais de 270 pessoas, na questão do Estado, na responsabilidade de todos. Eu acho que nós, como moradores, como cidadãos, temos que ter a ciência e a noção que a responsabilidade não está só em nós, mas em todos. E quando se torna uma situação na autonomia que tem o Estado de fazer, averiguar, né, ser competente para não criar uma rachadura e assim punir uma empresa como a Vale antes que ocorra um crime que foi premeditado, e a gente sabendo da questão de Mariana e agora em Brumadinho, que vai completar 2 anos desse crime, nós passamos por várias coisas relacionadas à saúde, relacionadas à questão psicológica, à questão da água, à questão da pesca, da agricultura. Todos nós da bacia passamos por questões comuns. E claro, a prioridade tem que ser sim Brumadinho, porque foi o epicentro, aonde morreu várias pessoas, aonde sofre e vão sofrer com essa perca. Então, para minimizar esses problemas, diante de tudo, de uma prioridade em Brumadinho, mas não esquecendo, porque somos Brumadinho, mas também somos a bacia do Rio Paraopeba, onde as pessoas também têm a dignidade, têm um respeito, têm uma raiz encaixada nessa questão da história do Rio Paraopeba. Sabemos que estão sendo bloqueadas a questão da Vale, bloqueando as pessoas, negando o direito da água. Isso é uma coisa muito absurda, é uma questão de indignação. E essa impropriedade que a Vale vem cometendo, junto com essa questão do acordo com o Estado, vai de mal a pior, tirando assim a legitimidade da participação do atingido nesta questão do acordo com o Estado, que é primordial para todos nós termos os nossos direitos, seja ele só da água, seja ele financeiro, psicologicamente, danos morais, enfim, qualquer direito que seja, nós temos que lutar e unificar. E essa questão da defesa do MAB com o programa de renda para o atingido, isso vai minimizar as dores, as doenças, as questões que estamos vivendo em relação à perca econômica, à perca do Rio Paraopeba. Pessoas estão pescando, profissionais da Vale passando no rio falando que aquela água está limpa, falando que o peixe pode ser comido, crianças adoecendo, com pessoas aí, vários danos em relação à questão de suicídio, psicológico, enfim, são muitas as coisas. E eu quero aqui afirmar que essa luta do atingido, ela vai continuar até que o último atingido seja reparado, e que se esse atingido que mora em Brumadinho, a Pompéu não for, as pessoas têm que se unificar na luta da questão coletiva, porque o direito é de todos e para todos, e o Estado tem que escutar que os atingidos estão organizados e vamos continuar na luta para o direito de todos, mesmo aqueles que estão sofrendo, que estão debaixo da lama lá ainda, que não foram achados, que teria que ser prioridade, isso não teria que ter nem discussão em relacionado a essa questão até 2 anos, as pessoas estão sofrendo até hoje. Então, a minha fala em relação a isso é que o Estado, a Vale, abre espaço para o atingido, para que ele possa ter voz ativa e assim argumentar a realidade que é externada por todos os atingidos da bacia do Rio Paraopeba. Então, que possamos crescer em união e que o Ministério Público acorde, porque a Vale está falando que a culpa também é do Ministério Público, é da Defensoria Pública, é do Estado. Então vamos unificar, porque o inimigo existe, ele chama Vale. Então o meu recado é isso, somos todos atingidos e temos que olhar sim por essas pessoas que estão perdendo a renda na pesca, na agricultura, enfim, todas as coisas, principalmente a nossa água, a nossa saúde e a dignidade, que a impropriedade que a Vale está fazendo é tirando o respeito dos atingidos que têm a vida toda de honesto e colocando nós como as pessoas principais culpadas num crime que a culpa nós tem e sabemos qual é o nome, que é a Vale.
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Querida, um ano de boa noite para todos os atingidos e atingidas, os verdadeiros protagonistas dessa triste história e da nossa grande luta, mas que sempre somos deixados por último, né? Em todas as etapas e em todas as fases, quando, na verdade, nós que somos as grandes vítimas desse grande crime, é que deveríamos protagonizar, estarmos à frente da construção, né, desses projetos, desses programas, pelas reparações a que nós temos direito. E nós estamos aqui hoje pedindo que haja a garantia não só das informações, da transparência, mas principalmente nós tenhamos acesso à construção das cláusulas, né, dessa proposta. Nós queremos ter participação legítima e efetiva para que haja garantia mínima dos direitos desse povo que está tão sofrido. Nós temos aí uma grande conquista, que é a vinda das assessorias técnicas, e nós precisamos aí dar respaldo para esse trabalho, esse grande investimento financeiro e técnico que já foi feito, né, um grande trabalho aí em todas as regiões, tendo em vista principalmente as condições desumanas, indignas, das violações dos direitos que ocorrem desde o crime, após o crime e continuam a acontecer diariamente. Deixando para nós mais forte a certeza que em Minas ainda prevalece a impunidade, infelizmente. As cláusulas, elas não podem estar fora do contexto do objeto principal do processo, que obviamente envolve o Estado, mas não existe Estado sem as pessoas e só para as pessoas o Estado deve existir. Considerando ainda esse nosso enorme trabalho e as expectativas que foram colocadas em toda a bacia do Paraopeba, com os trabalhos já levantados pelas assessorias técnicas, apontando uma matriz urgente, emergencial de reparação, que nada praticamente ainda foi feito, ao contrário, a Vale vem descumprindo diariamente os seus compromissos feitos junto com a justiça, né? Sapateando em cima da justiça, humilhando e pisando em cima de nós atingidos, gastando aí bilhões, né, milhões em propaganda, em inserção nos grandes veículos de comunicação, como poderia estar direcionando esses recursos para a nossa ajuda. Então, as assessorias, elas têm um papel importante, é preciso garantir a nossa participação dentro desse processo, as pessoas aguardam a devida reparação dos seus danos para reconstruírem a sua vida, e não para receberem esmolas e serem humilhadas, conforme hoje nós passamos verdadeiras humilhações, porque dependemos que a Vale diga se somos ou não atingidos. Então, essa reparação por danos morais e coletivos, ela é de muita importância e nós atingidos não abriremos mão do nosso direito a participar desse acordo. Há de se pensar que os atingidos, hoje, e essa história toda que aconteceu, desse crime em Brumadinho, que abalou todo mundo e ainda abala, né, porque foi um crime com requintes de crueldade, que leva as pessoas diariamente a não se conformar, a entristecer, e aqui o Brasil seja levado lá fora como um país que realmente não tem respeito pelas pessoas e que coloca o dinheiro acima de tudo. Sendo assim, nós queremos também destacar que nós não aceitamos a continuidade do trabalho do PISMA, que é o Programa Integrado de Saúde do Meio Ambiente, tendo em vista que as empresas contratadas para a prestação desses serviços são prestadoras de serviço da própria Vale. Além de que essa metodologia utilizada, ela contraria a legislação brasileira e os parâmetros estabelecidos hoje pelo Ministério da Saúde. Também nós ressaltamos a importância de que se retire a gestão e a execução das ações de reparações da mão da Vale criminosa, para evitar que ocorra novamente os mesmos problemas que aconteceram na bacia do Rio Doce, com a Fundação Renova, que há 5 anos não resolve nada, gastou bilhões, ninguém sabe para onde foi esse dinheiro,
por quê e para quê. Assim, nós queremos a participação dos atingidos, não só no diálogo, mas também pela construção dessas cláusulas que assegurem os nossos direitos. A Vale é realmente criminosa. No entanto, nós verificamos que as responsabilidades foram concedidas com os licenciamentos pelo Estado, foi a falta de fiscalização das barragens que permitiu que acontecessem crimes que levaram, além da devastação do nosso meio ambiente, a morte de centenas de pessoas, a morte que continua a acontecer, porque as pessoas estão em sofrimento, em depressão, em doenças enormes, e essas pessoas não estão entrando nessas estatísticas. Portanto, não se pode fazer um acordo sem ignorar o sofrimento dessas pessoas. Esses acordos feitos sem observar as demandas dessa população atingida não serão aceitos por nós. E nós, como atingidos, iremos a todos os meios necessários e todas as vias, sejam elas administrativas, judiciais, políticas, inclusive as vias internacionais, se não forem respeitados os nossos direitos, porque nós, os atingidos, é que somos protagonistas desse crime, desse sofrimento, as verdadeiras vítimas. Obviamente, não desconsideramos o direito às perdas, os danos do Estado, dos municípios, mas nós entendemos que o ser humano é o que mais importa. O Estado tem o dever de defender a sua população, e especialmente o Estado tem o dever de defender a sua população atingida, que hoje sofre, e é preciso que o Estado venha ver de perto o sofrimento dessa população, para que ele não tome atitudes frias, atrás de uma mesa, atrás de uma cadeira, junto com o judiciário, que não pode se unir para dar um golpe em nós, os atingidos. Então, nós precisamos reduzir o sofrimento, acreditar novamente na justiça mineira, resgatar a credibilidade das instituições, dos órgãos do Estado, e só dessa forma, agindo com transparência, lealdade e nos mantendo na mesa de negociação para entendermos e discutirmos junto com a população atingida, é que isso vai ocorrer. Então, nós não podemos deixar que a impunidade prevaleça e o descrédito da justiça e do governo de Minas esteja à frente disso. Por isso, eu encerro a minha fala dizendo: os atingidos precisam participar de forma efetiva desse acordo. Um grande abraço, muito obrigada. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião.